Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito da rubrica Entrevistas com Inovadores, que serão realizadas pelo INA. Esta rubrica é desenvolvida com profissionais do setor público, privado, social, da academia, entre outros, quer em contexto nacional, quer em contexto internacional, e visa partilhar o conhecimento, as ideias e as práticas das pessoas que em diferentes domínios contribuem para a capacitação, para a investigação, para a inovação e para a transformação da administração pública, de forma a responder aos desafios não só do presente, mas também para o futuro. Temos connosco Filipa Cristóvão, é a diretora de soluções customizadas do ISEG Executive Education desde 2019. É licenciada em Economia pela Nova School of Business of Economics e tem um mestrado em Marketing pela Católica Lisbon School of Business and Economics. No seu trajeto profissional de mais de 20 anos, foi gestora de projetos especiais e diretora de programas customizados internacionais da Executive Education da Universidade Católica de Lisboa. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e para falarmos à conversa sobre liderança e sustentabilidade. O INA, em novembro de 2022, realizou o 12º Congresso, promovido exatamente sobre o Congresso da Administração Pública, onde abordou a questão dos caminhos para a sustentabilidade. E 2023 é um dos seus focos, quer em matéria de formação, disseminação de conhecimento, de inovação, investigação. Inclusive o nosso segundo prémio, a segunda edição do Prémio sobre a Investigação do INA, vai incidir sobre a temática da sustentabilidade. E, portanto, liderança e sustentabilidade são dois conceitos fortes, robustos. Liderança desde sempre e sustentabilidade, uma situação que é hoje muito premente no discurso e na prática, no sentido de garantir a continuidade da atividade e que as organizações tenham um papel também do ponto de vista social, ambiental, económico, responsável. Este é um tema que lhe é particularmente querido, daquilo que percebemos ao longo do processo que tivemos de preparação para a entrevistar. Então, olá, em primeiro lugar gostava de agradecer o convite, é com muito gosto que estou aqui hoje para conversar convosco. Sim, de facto estes dois temas, a liderança e a sustentabilidade, são temas que são não só caros, como eu acho que são incontornáveis, não é? A liderança por tudo aquilo que conhecemos, não é? O mundo é feito de pessoas e as pessoas inevitavelmente necessitam de ser lideradas, por um lado, ou por outro lado, de seguirem. Não é? Tínhamos o conceito da seguidança ou do followership por oposição ao leadership e à liderança. Portanto, esse conceito em si já não é novo, não é? Desde o momento em que nós tivemos povoações humanas, não é? A partir do momento precisamos de ter liderança. Agora, o conceito da sustentabilidade, que também não é novo, tem de facto ganho outro peso agora nos últimos tempos. Porque eu penso que muitas vezes nós falamos de sustentabilidade, mas as pessoas não estão bem cientes do peso, da gravidade e das consequências que a não endereçar este assunto hoje vai ter, e não é muito médio e longo prazo, vai ser já a curto prazo, não é? Não querendo ser catastrofista, mas de acordo com a ciência, o que vai acontecer em breve, se este assunto não for endereçado da melhor forma e se não houver de facto uma conjugação de esforços a nível global para que este tema seja endereçado, nós estamos à beira de uma extinção enquanto espécie, não é? Se nada for feito para travar todos os efeitos nefastos daquilo que a atividade humana tem provocado no planeta, podemos não ficar cá durante muitos anos, não é? O planeta vai continuar, o planeta Terra vai continuar. Agora, a espécie humana, se nós de facto não mudarmos comportamentos e não formos todos mais responsáveis relativamente àquilo que a natureza nos permite fazer, provavelmente vamos sofrer, e já estamos a sofrer, não é? Estes impactos já os começamos a ver e vão para lá, muito para lá daquilo que nós vemos só das alterações climáticas, não é? Eu acho que o público em geral começa por ver os desarranjos climáticos que nós vamos tendo, e isso, felizmente, no nosso país até tem sido bastante protegido, não é? Temos tido umas cheias, ou temos tido seca, mas não temos tido fenómenos climáticos mais drásticos, como infelizmente outras partes do mundo já têm passado por isso.
mas de facto, muito para além das alterações climáticas, se não houver um grande foco em mudar a forma de pensar e a forma de agir, até a forma de viver das populações, e não é só nos países em vias de desenvolvimento, é também nos países desenvolvidos, não sei muito bem o que é que vai ser o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu acho que às vezes as pessoas, lá está, como tudo que é incómodo, não é? Temos a tendência, sim, há um problema, mas a tecnologia um dia vai resolvê-lo, ou nós estamos a fazer tudo o que podemos. Temos tendência um bocadinho a não dar o devido peso e não pensar a fundo de que forma é que vamos travar este caminho que não nos vai conduzir a um bom desenlace se não forem tomadas medidas por todos, não é? Pelos governos, pelas populações, pelos países, pelos blocos. Portanto, acho que precisamos de um esforço global, precisamos de todos conseguir aqui um conjunto de forças de mudança e que não são só os jovens, precisamos de levar todos neste caminho para que consigamos de facto levar este nosso desígnio enquanto humanos a um bom porto, não é? E a administração pública tem um papel também exatamente nesse trajeto. As Nações Unidas elegeram 2020-2030 como uma década de ação, no sentido de termos mais uma lógica de urgência, de capacidade de realização, e isto muito relacionado com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, estamos na altura de fazer acontecer. É nesta década que os verdadeiros objetivos têm que ser ativamente perseguidos e realizados. É assim, eu acho que sim. Acho que este é o tipo de problema que nós não podemos empurrar pela barriga. Não podemos deixar, ou não deveríamos deixar este problema para os nossos filhos ou para as gerações que se seguem, porque nós também fizemos parte do problema, não é? Nós e as nossas gerações que nos precederam ajudaram a criar este grande problema e, portanto, acho que a ação é agora, não podemos estar à espera. Todos sabemos que há aquele objetivo de não deixar subir a temperatura mundial mais do que 1,5 graus. Há debate científico onde é que nós estamos. Eu já ouvi estudos que dizem que já subiu 1 grau, há estudos que dizem que já subiu 1,1, 1,3, portanto, de qualquer das formas, uma coisa é certa, estamos perigosamente grave de um ponto de não retorno que vai ter muitos custos a todos os níveis, não é? Económicos, sociais, ambientais, e portanto convinha de facto travarmos o mais possível e não chegarmos a esse ponto de não retorno. Sim, eu acho que é a altura de mudar mentalidades, de pensar no assunto e de agir, é agora. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma espécie de to-do list, não é? São um conjunto de boas práticas que devem, de certa forma, ser o farol que guia as atuações dos diversos países, não é? Eles foram unanimemente aprovados na Assembleia das Nações Unidas e, portanto, eu acho que já não está em discussão se é para fazer. Acho que até aí já chegámos. Acho que agora o importante é mesmo assegurarmos de que as coisas são feitas e que as metas são alcançadas, porque não há outra maneira, não é? A menos que... Não sei, acho que vamos assegurar que as coisas são feitas e que agimos agora e quanto mais depressa melhor. E acho que Portugal nisso tem tido um bom desempenho, tem sido um bom aluno no sentido de até antecipar algumas das metas que são previstas, mas nós também temos que pensar, enquanto cidadãos individuais, qual é também o nosso papel, o papel que cada um de nós pode desempenhar. Há um papel maior que atribuímos à sociedade, que atribuímos à administração pública, mas também não nos podemos demitir nós próprios de fazer tudo aquilo que pudermos para ajudar nesta cruzada. Um envolvimento e a participação de todos, um papel também específico para as lideranças, quer sejam no setor privado, quer sejam no setor social e academia, também no setor público. E para esse efeito necessitamos de líderes que consigam gerar valor, concretizar resultados, gosto da expressão, fazer acontecer. Certo. E isso requer determinado tipo de posturas, atitudes, conhecimentos, capacidade. Ao fim e ao cabo estamos a falar da aplicação prática de competências de uma forma célere, orientada, focada.
Com certeza, quer dizer, todos nós sabemos que o mundo agora parece que gira mais depressa, não é? Apesar de, em termos de fenómeno, a velocidade ser a mesma, todos nós sabemos que a velocidade a que as nossas vidas são vividas, a voragem dos dias é muito mais acelerada do que noutras gerações, não é? E, portanto, também no mundo de trabalho e a nível das competências que é preciso ter ao longo de uma carreira e que necessitamos desenvolver, atualmente é drasticamente diferente do que nós tínhamos no passado, não é? No passado as pessoas estudavam, faziam a sua formação, algumas completavam uma licenciatura, não é? E pensavam, bem, estudei, agora estou despachado durante o resto da minha vida, não preciso de estudar mais e, portanto, agora vou trabalhar e vou desenvolver a minha atividade. Hoje em dia não é nada disso, não é? Nós estudamos, terminamos uma licenciatura, provavelmente terminamos um segundo ciclo e fazemos um mestrado e vamos continuar a estudar o resto da vida. Que não tenhamos dúvidas a esse respeito. Este conceito do lifelong learning é algo que nos vai perseguir, mas eu acho que no bom sentido, porque acho que é importante que a pessoa também esteja atualizada, que seja curiosa, que goste de desenvolver outras competências, umas por obrigação, outras por gosto pessoal, porque é importante termos uma mente aberta e compreendermos o mundo que nos rodeia e os desafios que enfrentamos e, portanto, acho que se há algo que nós vamos ter certo, há aquela piada de economistas já um bocadinho batida, mas havia uma piada de economistas que dizia que só havia duas coisas certas na vida. Uma era a morte e a outra eram os impostos. Portanto, eu acho que agora nós temos três coisas. Temos a morte, temos os impostos e temos também o aprender ao longo de toda a vida, porque é algo que é incontornável, não é? Mesmo que a pessoa, vamos colocar um cenário em que a pessoa até está a desempenhar a mesma atividade e, por uma grande sorte, consegue ter um emprego para a vida. Ainda assim vai ter desafios e vai ter que aprender coisas novas, porque o mundo vai nos obrigar com esta velocidade de mudança, não é? Vai nos obrigar a olhar para determinados aspectos de outra forma e estes temas, por exemplo, da sustentabilidade que estávamos a mencionar há pouco, não era uma questão há 20, 30 anos atrás. E, portanto, as empresas e as organizações e as sociedades e os governos hoje em dia têm que olhar para este tema não só porque é politicamente correto, mas porque é uma urgência a nível global. E, portanto, de facto, claro que candeia que vai à frente um dia duas vezes, não é? Costuma dizer-se, é um velho ditado português. E, portanto, há um papel importante aqui das lideranças nesta consciência global e na forma como são definidas as políticas das organizações, não é? Se há movimentos em que eu acho que as coisas podem ser feitas top-down, não é? Começa por baixo e depois sobe, eu acho que no caso da sustentabilidade, e porque eu acho que as populações estão um bocadinho distraídas, não é? As pessoas estão, lá está, como estão tão envolvidas com o seu dia-a-dia e com a correria do dia-a-dia, do cotidiano e dos problemas que têm, não estão tão despertas como deveriam estar para estes temas e, portanto, eu acho que aqui há um papel importante, pedagógico até, das lideranças, de uma forma geral, e também na administração pública, porque vamos ver, a administração pública é um player muito importante nas economias em todo o mundo e, portanto, por que não dar o exemplo e ir à frente e arrastar também de uma forma positiva o resto da economia consigo, não é? E quando fala nesses termos, quase em desafio, em repto, coloca aos diferentes níveis das lideranças, desde a vertente estratégica até a vertente mais tática, até a vertente mais operacional, quem tem pequenas equipas ou de quem tem responsabilidades maiores ao nível de organizações globais. Olha, como eu estava a dizer há pouco, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, não é? Há uma responsabilidade a nível individual, o que é que eu faço nas minhas escolhas diárias, o que é que eu faço na minha casa, que tipo de educação é que eu dou aos meus filhos, que tipo de colega é que eu sou no trabalho, não é? Portanto, nós não podemos deixar de parte aquilo que é a nossa cota-parte de responsabilidade individual. E, portanto, eu acho que todas as lideranças têm a responsabilidade a este nível. Claro que é diferente depois o alcance e o impacto que cada um pode ter, não é? Eu posso ter um impacto muito pequenino naquilo que eu faço no meu pequenino ecossistema, enquanto que alguém que lidera um conjunto muito grande de empresas ou de organizações e que tem uma responsabilidade muito maior e define políticas públicas, pode ter um impacto muito maior. Mas eu acho que isso não deve retirar a responsabilidade individual de cada um. Portanto, eu acho que todas as lideranças devem estar alertas para este nível e cada um de nós deve tentar fazer a diferença naquilo que é o seu pequeno contributo. Se todos fizermos isto,
será muito mais simples conseguirmos atingir os objetivos e será muito mais simples arrastar positivamente as outras pessoas também para este desígnio, não é? Se todos contribuirmos e connosco conseguimos também motivar e ganhar outras pessoas para esta causa, acho que será melhor. Claro que o impacto aqui, acho que aqui as diferenças são a nível de impacto das decisões que cada um toma, não é? Consoante a hierarquia, não é? Quanto mais alto estamos na hierarquia, maior impacto terão essas decisões. Mas isso não nos deve deixar, eu nem sou líder, porque é que eu devia estar preocupado com estes temas? Acho que devemos evitar este tipo de pensamento. Responsabilidade de todos. Lideranças, de equipas, de pessoas. Sim, eu acho que muitas vezes, apesar de eu ter comentado que acho que é o tipo de tema que vem top-down, não é? Que é importante que sejam a alta direção do mundo, dos países, das sociedades, que dê principalmente o exemplo. Acho que cada um de nós também não se deve encolher e se tem uma ideia, se tem uma solução, se tem uma proposta, se dentro da minha organização há algo que eu acho que nós podíamos fazer de outra forma, tenho uma ideia, tenho uma sugestão e acho que há aqui um projeto que podíamos fazer, ou uma pequenina coisa que podíamos fazer, ou algo de mais disruptivo, acho que também devemos ter essa obrigação de falar, de fazer o speak-up, não é? De comunicar a ideia e depois, com certeza, que será avaliada e em função daquilo que fizer ou não sentido, haverá uma decisão. Acho que não nos devemos encolher no nosso canto e pensar, alguém há de resolver por mim. Acho que não é um tipo de tema em que possamos fazer isso. Acho que todos, não é? Todos gostamos dos nossos filhos, não é? Todos vamos gostar dos nossos netos e todos vamos querer um futuro brilhante para eles, não é? Tão bom ou melhor do que aquilo que nós tivemos até agora. E, portanto, se isso é verdade, temos que fazer por isso, não é? Muito bem. Falou há pouco desta inevitabilidade das lideranças estarem em desenvolvimento contínuo e de procurarem lidar com ambientes que são cada vez ou mais complexos, ou imprevisíveis, ou frágeis, ou de mutação muito rápida. Essa é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade da instituição, da organização a que pertencem. Na sua leitura, no seu entendimento, onde é que vê? Olha, eu acho que mudámos aqui um paradigma, virámos aqui uma página. Eu acho que até há umas décadas atrás as pessoas entravam numa organização, vestiam a camisola e diziam: estou aqui está, vocês tomem conta de mim e, portanto, decidam o que é que eu posso fazer, quais são as funções em que eu posso criar mais valor, que tipo de formação é que é importante para mim. As pessoas entregavam-se um bocadinho nas mãos do seu empregador, vamos dizer assim, fosse público ou privado, e diziam: aqui está, eu dou todo o meu trabalho, visto a camisola, sou dedicado, agora orientem, porque eu estou aqui e acho que esse paradigma mudou completamente, não é? Hoje em dia não é nada disto. Claro que sim, continua a haver aqui algum peso daquilo que é a gestão, vamos dizer, corporativa das pessoas, ou organizacional das pessoas. Mas cada um tem que ter responsabilidade por aquilo que é a sua carreira, não é? Se nós acreditarmos que já não há empregos para a vida, cada um de nós é responsável também por encontrar a sua vocação, encontrar uma coisa que gosta de fazer e em que é realmente bom, porque é melhor para todos, não é? Se eu fizer alguma coisa que me dá gosto, provavelmente vou ser muito mais produtiva, vou ser mais produtiva, mais motivada e vou ter melhores resultados, e quem for o meu empregador também vai beneficiar mais se eu de facto estiver empenhado naquilo que estou a fazer. Mas não é a responsabilidade do empregador fazer essa procura. A responsabilidade é minha, não é? Eu é que tenho que encontrar algo que para mim seja motivador, esteja alinhado com os meus valores, esteja alinhado com o meu propósito, não é? E em que a pessoa de facto está completamente motivada para dar o melhor de si. Mas isso implica ter as competências certas para o poder fazer, não é? E, portanto, acho que passámos de um paradigma em que o foco era sobretudo organizacional, e, portanto, era a organização que definia quais eram as competências e o que é que a pessoa devia estudar, quando, com que temas, com que periodicidade, tudo isso. E agora temos muito mais um foco individual. Não quer dizer que não haja diretivas e que essas diretivas sejam linhas orientadoras, mas a responsabilidade da carreira de cada um é individual, não é? E a responsabilidade também de ter as competências certas para ser atraente, não é? Ser empregável, é individual e, portanto,
hoje em dia nas organizações é muito comum que sejam as pessoas a propor, não é? Eu acho que devia fazer formação na área A, B, C ou D e proponho à minha empresa, de acordo com as minhas funções ou de acordo com aquilo que eu vejo em termos de percurso de carreira, gostava de fazer esta formação, como é que é? Estão de acordo? Não estão de acordo? Quer dizer, há que ter acho que as pessoas têm, de facto, de uma forma mais transversal, ter esta noção de que estão empoderadas para decidirem sobre a sua carreira, sobre as suas competências, sobre as suas áreas de interesse e tanto melhor se conseguirem casar as suas áreas de interesse com uma função em que de facto consigam juntar as duas coisas e estar bem dispostos e felizes, porque não há nenhuma razão para que o trabalho tenha que ser um castigo, não é? Claro. As organizações, inclusive as públicas, têm também espaço para, obviamente, criar ambientes de trabalho estimulantes, de procurarem que haja partilha e disseminação de conhecimento. Da sua experiência, como é que isso acontece? Como é que as entidades, como é que as organizações procuram, ao fim e ao cabo, também elas próprias serem espaços atrativos, porque são locais onde há projetos, onde se estimula e se incentiva a que haja, ao fim e ao cabo, este crescimento e este desenvolvimento que depois é de benefício de todas as partes envolvidas. Sim, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Também não podemos cair, como eu às vezes vejo, há organizações que estão muito focadas, ou aparentemente muito focadas, naquilo que é a felicidade dos colaboradores. Vamos lá ver, isto é muito interessante, mas no final do dia há uma bottom line, não é? Portanto, tem que haver um equilíbrio, porque as organizações são criadas com um propósito e esse propósito tem que ser preenchido, não é? As coisas têm que avançar. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre fazer o que precisa ser feito, mas fazer o que precisa ser feito tendo as pessoas motivadas, engajadas, empoderadas, com boas condições. Agora, nós não estamos a viver num romance, não é? Não é o final das organizações, o propósito das organizações não é só ter as pessoas felizes, e quando eu digo as pessoas estou a falar dos stakeholders como um todo, não é? Não são só os colaboradores, mas às vezes nós vemos algumas promessas de organizações que nós pensamos, mas será que isto é mesmo assim, não é? Então no final do dia, trabalham ou não trabalham as horas, cumprem ou não cumprem os objetivos, há ou não responsabilidades, portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Não é um conto de fadas, isto no final do dia as coisas têm que acontecer, os projetos têm que ser entregues, as coisas têm que funcionar, os resultados têm que ser atingidos, ou pelo menos tudo tem que se fazer nesse sentido. E, portanto, sim, mas de uma forma em que tudo isto funcione, não é? Não podemos... eu não acho muito credível alguns relatos de organizações em que são todos muito felizes e o objetivo é só esse. Eu acho que é importante, mas é importante também cumprir com os desígnios e com os propósitos de uma organização. Agora, claro que ter um ambiente descontraído, em que as pessoas se dão bem, em que há confiança, não é? É esta história do ser humano, é muito interessante, mas é um bicho muito complicado, não é? As máquinas são muito mais fiáveis nesse sentido, que as máquinas fazem aquilo que são programadas para fazer e não se desviam. O ser humano, nós até podemos achar que ele está mais ou menos programado para fazer alguma coisa, mas pela sua própria natureza de ser humano, haverá dificuldades, haverá desvios, haverá outras formas de estar, de pensar, de sentir, e portanto, pelo facto de trabalharmos com pessoas, se o ambiente de facto for descontraído, leve, se as pessoas tiverem confiança umas nas outras, profissionalmente for saudável, não é? E eu não estou aqui a dizer que as pessoas têm que ser amigas, não é isso que eu estou a dizer, não é? Se forem, melhor, também não tenho nada contra que as pessoas sejam amigas, mas se não forem, tem que ter um ambiente que seja profissionalmente saudável, não é? Que não seja tóxico, em que a pessoa se levante de manhã com vontade de ir trabalhar e cumprir aquilo que são os seus objetivos. E, portanto, faz parte também daquilo que podem ser as funções de uma liderança, ter uma cultura que seja uma cultura que promova o facto de ter uma organização, uma learning organization, não é? Uma organização aprendente, não é? Neste sentido que criar as condições para que de facto as pessoas estejam num ambiente que propicie desenvolverem as suas atividades, darem ideias, poderem ter contributos, sugestões, serem inovadoras
Se as pessoas se sentirem muito numa ótica de controlo, não é? Muitas vezes nós sabemos quando as coisas correm mal, qual é a tentação da maior parte das organizações? Controlar mais, não é? Os objetivos não foram atingidos, o que é que vamos fazer? Vamos controlar mais para tentar que seja. E às vezes acontece exatamente o oposto, não é? Quanto mais nós controlamos as pessoas, mais lhes tiramos graus de liberdade, menos as pessoas dão de si, não é? Ficam mais caladas, ficam mais soturnas, ficam mais no seu canto, se calhar até pensam que há coisas que podiam ser feitas de forma diferente, ou há ideias, mas não vão falar porque não estão criadas condições para ter esse espaço de confiança e de partilha, e o resultado é exatamente o oposto, não é? Se nós queremos florescer, à medida que apertamos e que controlamos mais, se calhar a organização começa a ter crescentes dificuldades porque não está a conseguir tirar todo o potencial das pessoas que têm consigo, não é? Acho que faz parte também do papel das lideranças, a todos os níveis, criar condições para que esta partilha, esta entrega, a capacidade de sugerir, de inovar, de dar ideias, de participar, faça sentido, mais uma vez, dentro de limites, não é? Também há uma piada muito antiga, não é? Que se diz nas organizações que o pior que nós podemos ter é um burro motivado, não é? Portanto, queremos as pessoas motivadas, mas queremos ter as pessoas certas motivadas. Uma pessoa que dá ideias que são um bocadinho ao lado, mas que está muito motivada, dá muito trabalho, não é? Portanto, acho que tudo tem que ser aqui um bocadinho temperado. Temos muitos ingredientes, mas depois tem que ser temperado para conseguirmos ter aqui a receita perfeita, não é? Uma perspectiva muito pragmática e tocou aí dois pontos particularmente interessantes. Organizações felizes ou organizações com ambiente de trabalho saudável. Quase motivo para uma conversa autónoma só por si, Sim. Que é uma visão também muito interessante. Estamos a aproximar-nos também do final da nossa entrevista, com um foco de facto muito real, muito pragmático. Gostaria de colocar as últimas questões relacionadas com aquelas que são as novas abordagens aceleradoras ou facilitadoras de desenvolvimento. Já vimos que os contextos são importantes, já vimos que o próprio tem um papel também muito ativo, ou deve ter um papel ativo na construção do seu próprio desenvolvimento. Em termos de formas novas, diferentes, adaptadas, de promovermos o desenvolvimento de pessoas e de equipas, pode partilhar connosco o que tem sido a experiência mais recente, não só ao longo do seu trajeto, mas também da responsabilidade que exerce atualmente. Sim, olha, eu acho que nós vivemos na sociedade do imediato, não é? As pessoas querem tudo hoje, não é? Nós queremos comida, mas queremos comida rápida, não é? Queremos ver qualquer coisa, mas vamos ao streaming porque queremos ver em binge-watching os 10 episódios todos de uma série, não é? É a sociedade da gratificação imediata. Alguma coisa corre bem ou corre mal, mas nós queremos o resultado imediatamente. E quase que também estamos neste extremo na formação. As pessoas hoje em dia querem desenvolver competências, mas querem desenvolver competências hoje. Não é daqui a 3 anos, quando acabar, ou 4 anos, quando acabar um programa de doutoramento. É hoje. Eu quero aprender qualquer coisa hoje, porque hoje, depois no início da próxima semana, eu posso treinar com a minha equipa e posso fazer um brilharete na organização, porque aprendi aqui um modelo, aprendi aqui um instrumento. E, portanto, tal como tudo acelerou, também aqui na formação nós sentimos esta necessidade de aceleração. E também há aqui uma questão que é, o conhecimento está na ponta dos dedos. É tudo tão rápido que até o acesso à informação está na ponta dos dedos, não é? Hoje em dia, com um smartphone na mão, o mundo está na nossa mão, portanto podemos ter acesso à informação toda. O truque está em aceder à informação certa, relevante, que é importante para o nosso contexto, e perceber de que forma é que a podemos aplicar. Portanto, é informação relevante, certa e aplicada, e é isso que as pessoas procuram na formação de executivos. Eu quero acreditar que vai continuar a haver lugar para programas de mais longo espectro, não é? Programas mais estruturantes, programas de facto a mais longo prazo e que vão desenvolver de uma forma mais profunda competências. Mas hoje em dia as pessoas estão muito focadas na solução rápida de um problema. E eu preciso de perceber sobre marketing digital. E eu quero fazer uma campanha daqui a 15 dias. E portanto eu preciso de aprender isto depois. E portanto a formação também está, de certa forma, otimizada para conseguir dar mais rapidamente estas competências. E como é que isto é feito? É feito numa ótica muito de aplicação. Há muitas técnicas, não é? Muitas metodologias ativas que nos permitem acelerar este processo desde que contemos com o envolvimento e a boa vontade do formante, do participante, não é?
há muitas coisas que as pessoas, e hoje em dia nós fazemos muito isso, há trabalho que é feito antes dos momentos de contacto, em que, por exemplo, o que está nos livros não faz sentido hoje em dia um professor ir para uma sala de aula, basicamente partilhar o que está no livro, porque se a pessoa vai dizer, mas chega para ler o que está no livro, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vou ler o livro, posso ler o livro em casa. Ou até há um vídeo que me explica isto melhor, quer dizer, qual é o meu custo de oportunidade de vir para uma sala para estar a ver PowerPoints com informação que está no livro. Isso não me acrescenta. Até aí eu vou sozinho, eu preciso então e agora o que é que eu faço com esta informação? Que ilações é que eu tiro daqui? Que reflexão é que eu faço sobre este assunto? O que é que outras empresas já fizeram? O que é que outros colegas já fizeram? Qual é a melhor maneira de fazer? Quais são as ferramentas? Quais são os instrumentos que eu posso usar? Quais são as melhores práticas? E, portanto, eu acho que funcionamos um bocadinho ao contrário. Construímos em cima daquilo que já é o saber que está de alguma forma normalizado sobre aquele tema, mas como é que eu agora aplico? E, portanto, também aqui se acelerou bastante esta necessidade e, portanto, as metodologias ativas que põem muitas pessoas a discutir sobre casos reais, que põem a aplicar em sala instrumentos e ferramentas às suas próprias realidades, são catalisadores da aceleração desta aquisição de competências, porque, na realidade, nós queremos rapidamente usá-las no nosso contexto. E, portanto, isso aí, as gamificações, os flipped classrooms, os hackathons, quer dizer, há imensas ferramentas e imensas metodologias ativas que põem o aluno no centro da aprendizagem e não o professor, não é? Nós tínhamos um modelo antigo em que a aprendizagem estava centrada no professor e o professor praticamente fazia o grande favor de partilhar com os alunos a sua enorme sapiência, e o foco hoje não está no professor. O foco hoje está em quem quer aprender, naquilo que quer aprender e como é que rapidamente consegue pegar nessa aprendizagem e transpô-la para a sua organização, lá está, para criar valor, para fazer acontecer, não é? Portanto, formas muito mais ativas, muito mais orientadas para situações práticas, para a construção de soluções, para trazer os problemas e os desafios para o contexto e depois terem um processo, ao fim e ao cabo, de encaminhamento, de orientação, de reflexão, de partilha, que permita depois, no dia-a-dia, com as equipas, no contexto de trabalho e disso ter resultados evolutivos. O objetivo, vamos lá ver, as pessoas, haverá sempre um conjunto de pessoas que quer desenvolver competências porque gosta de saber mais, porque gosta de ter cultura geral, porque é naturalmente curioso. Mas nos contextos tradicionais de trabalho, a pessoa vai aprender porque precisa de resolver um problema. Quanto mais depressa resolver o problema atendendo e tirando partido daquilo que outros já desbravaram de caminho nessa área, não é? Melhor. Portanto, um bocadinho a ideia é esta a dificuldade, é este o contexto, a parte conceptual continua a ser importante, mas é uma parte de enquadramento, não é? Aqui está o enquadramento conceptual, agora na prática como é que isto se faz? Como é que se faz assim e aqui, com esta ferramenta, não sei o quê, estes já fizeram e correu bem, estes não fizeram e correu mal, como é que é a realidade da tua organização e como é que, pegando em tudo o que já vimos até aqui, deves adaptar, como é que faz, e depois há muitas vezes aqui também um loop de feedback, não é? A pessoa vai, faz, corre bem ou corre mal, regressa, explica as dificuldades, partilha com os colegas, porque também é muito importante, nós aprendemos com os docentes, mas a nível da formação de executivos, há uma aprendizagem muito rica também que é feito entre pares, não é? O peer learning aqui é muito importante. Se eu tenho uma mesma sala, 20, 25 pessoas que têm uma mesma necessidade e que têm 20, 25 experiências diferentes, sejam elas da mesma empresa ou de empresas diferentes ou de organizações diferentes, há aqui um manancial de informação também muito útil e muito rico, não é? Eu fiz e não correu bem, e agora o que é que eu faço? Pego no telefone e vou ligar ao colega do outro sítio que também já fez, olha, como é que fizeste? Como é que desbloqueaste? Aconteceu-te assim? Ou voltam à sala a buscar follow-up e voltam a discutir. Portanto, as pessoas querem, de certa forma, os quick fixes, não é? Eu quero resolver isto no imediato. Portanto, eu, olha, mas competência eu vou tentar, tenho uma dificuldade. Alguém há de saber, vamos lá ver como é que, de que forma é que me podem dar aqui umas dicas que ajudem a desbloquear a situação. Portanto, eu acho que a formação, o desenvolvimento de competências é a responsabilidade do próprio,
Mas conseguir fazê-lo de uma forma que crie valor também é responsabilidade do próprio, porque se eu não quiser aprender, não há maneira de alguém me forçar a fazê-lo, não é? Nós sabemos disso. E associado, criam-se também redes de contactos que servem um momento, mas que servem em continuidade ao longo da vida profissional e que funcionam às vezes como comunidades de prática de natureza informal. E esse é um grande associado. Sem dúvida, seja quando nós estamos a falar de programas da empresa e é uma rede que fica dentro da própria organização, porque nós temos muitas vezes organizações muito grandes, sejam públicas ou privadas, em que as pessoas não se conhecem ou conhecem-se mal, e às vezes onde há um problema pode passar a haver uma oportunidade, não é? E lá está, o facto de sermos seres humanos, o facto de haver confiança, o facto de se desbloquear aqui as situações, permite também que estas redes informais dentro das organizações permitam obter resultados muito mais práticos, não é? Nós, durante a pandemia, sentimos muita falta da máquina do café, não é? Não havia aquele momento na máquina do café em que as pessoas conversavam. A formação às vezes funciona também como uma máquina do café interna, mais estruturada, não é? Que as pessoas se encontram e têm a oportunidade de conversar e ali muito aplicada aos problemas em concreto que os levaram a fazer a formação. E, portanto, funciona não só no ambiente dentro de uma mesma organização, mas entre organizações. Se eu tiver na mesma sala colegas de muitas outras organizações diferentes, de outros setores, também há um enriquecimento, não é? E as pessoas criam este tipo de dinâmicas. Hoje em dia está tudo no smartphone, mas qualquer pessoa está a umas teclas do smartphone e nem é preciso telefonar, podemos mandar uma mensagem e perguntar. Portanto, estas redes informais de networking depois também são muito valiosas e ficam, não é? E são ali coadjuvantes poderosos da aquisição de competências. Muito bem, muito obrigado. Estamos mesmo nos momentos finais da nossa entrevista com Filipa Cristóvão, diretora de soluções customizadas do ISEG Executive Education. Resta-nos agradecer de novo a disponibilidade e a convidar a todos que estão a ver e a ouvir este registro para acompanhar as nossas redes sociais, onde terão este tipo de atividades e outros suportes à vossa disponibilidade. Muito obrigado.